Então vamos lá. Então a gente está vendo aqui, né, a matéria, aqueles que estão vindo pela primeira vez aí, geometria, aula de matemática, professor Lucas, toda sexta-feira. A gente estava, né, na classificação dos polígonos. A gente falou bastante de, principalmente os polígonos de 3 lados, que é o triângulo, e os polígonos de 4 lados, que são os quadriláteros. Então a gente fez aquele fluxograma, né? Primeiro, os triângulos não tinham esse fluxograma, a gente classificou eles de acordo com os lados. Equilátero, 3 lados iguais, isósceles, dois lados iguais, e escaleno, 3 lados diferentes. E o exercício, a apostila não trouxe, mas a gente já trabalhou isso lá no começo do nosso cursinho aqui, lá em março. A classificação dos triângulos quanto aos ângulos. Então, a gente tem os triângulos retângulos, são aqueles triângulos que têm um ângulo reto, ou seja, um ângulo de 90 graus. A própria palavra, né, a gente fala um pouquinho sobre isso também, a própria palavra já nos dá essa noção. Então, retângulo, ângulo reto, reto, ângulo, retângulo. Então, retângulo vem de ângulo reto, tá joia? Aí vem o triângulo acutângulo, ou seja, acu de ângulo agudo. Agudo, ângulo, acutângulo. Então, tem 3 ângulos agudos. E obtusângulo vem de ângulo obtuso. Obtusângulo, ângulo obtuso. Então, retângulo é aquele que tem um ângulo reto, um ângulo de 90 graus. Acutângulo tem 3 ângulos agudos, maior que zero, menor que 90 graus. E triângulo obtuso tem um ângulo obtuso, que é maior que 90 e menor que 180 graus. Depois a gente falou dos quadriláteros, né? Uma revisão rapidinha aqui. Os quadriláteros são aqueles que têm 4 lados, são divididos basicamente em dois: os paralelogramos e os trapézios. Qual que é a característica de cada um? O paralelogramo tem os lados opostos paralelos, então tanto em cima e embaixo, como da direita e esquerda, os dois são 2 pares de lados paralelos e opostos. E os trapézios só tem um, que é normalmente, né, é o de cima e o de baixo, são chamados de base. O da direita e esquerda não são paralelos, eles vão se cruzar em algum momento. Dentro dos paralelogramos, a gente tem o primeiro deles, que é o retângulo. O retângulo, a classificação dele, a característica que o classifica como retângulo é exatamente do ângulo reto. Ele tem 4 ângulos iguais e retos. O próximo, losango. O losango, ele tem, ao invés dos 4 ângulos, ele tem os 4 lados iguais. E quando a gente une o retângulo com o losango, a gente tem o quadrado, que tem os 4 lados iguais e os 4 ângulos iguais e retos. E daí que a gente tirou que todo quadrado é um retângulo. Por quê? Porque o quadrado tem os 4 ângulos retos e iguais, o retângulo também. Mas nem todo retângulo é um quadrado, porque o quadrado ele tem que ter os 4 lados iguais e o retângulo não tem, nem todo retângulo tem. Tá? Todo quadrado é um losango, porque tem os 4 lados iguais. Mas nem todo losango é um quadrado, porque não tem os 4 ângulos internos iguais e retos. Tá joia? Depois os trapézios. Trapézio retângulo tem 2 ângulos retos. Trapézio isósceles, os lados que não são paralelos, os lados não paralelos são iguais. Então, a mesma questão do triângulo isósceles, tem 2 lados iguais. E o trapézio escaleno também segue a questão do triângulo, que os lados opostos, não paralelos, são diferentes. Então, a gente fez aquele fluxograma lá, colocou em cima o quadrilátero dividido, aí depois dividiu de novo, como se fosse uma árvore genealógica. Tá joia? E aí a gente parou nesse exercício 9 aqui, ó. Dê a classificação dos triângulos quanto à medida de seus ângulos. Então, essa informação não tinha na apostila, a gente acabou de falar ela. Então, vamos lá. Letra A. A letra A, a gente está vendo ali um ângulo de 90 graus. O ângulo de 90 graus é um ângulo reto. Então, reto e ângulo vem retângulo. Então, esse triângulo é um triângulo retângulo. Reto, ângulo, retângulo.
E ele é representado, ó, por esse quadradinho com um pontinho no meio. A gente já vem repetindo isso faz bastante tempo. Então, quando a gente vê essa representação, essa ilustração aqui, ó, isso é um triângulo, um ângulo reto, um ângulo de 90 graus, tá bom? Então, o primeiro triângulo é um triângulo retângulo. Então, a letra A, apaguei aqui sem querer, triângulo retângulo, tá? Letra B. A letra B, a gente está vendo ali um ângulo de 50 graus, um ângulo de 60 graus e um ângulo de 70 graus. Todos eles são maior que zero e todos eles são menores que 90 graus. Então, quando é maior que zero e menor que 90 graus, o ângulo é chamado de ângulo agudo, agudo de fininho, de pequenininho. Pode falar, Pablo. Por que tem esse meio círculo? Isso daqui é uma ilustração de como a gente representa o ângulo. Por quê, ó? Deixa eu terminar a coisa aqui, aí eu escrevo, porque senão eu vou perder a escrita aqui, aí eu vou explicar aqui embaixo, tá? Mary, levantou a mão? Pode falar. Primeiro, eu tenho duas perguntas. Hum, Essa aqui é a continuação da última aula? isso, exatamente. E segundo, é verdade que o círculo pode ter infinitos lados? O círculo? É, O círculo, ele não tem lado, né? Quando a gente fala de lado, a gente fala de polígono, certo? O círculo, ele não tem lado, se a gente prestar atenção. O que que acontece? É que algumas convenções, por exemplo, lembra quando a gente mostrou a figura de um icoságono? O icoságono é um polígono de 20 lados. Ele parece um círculo, não parece? Porque ele é tão pequenininho os lados dele que parece um círculo. Então pode ser que essa fala aí, eu não sei quem te disse isso ou se você leu, está professor relacionado com isso. Gabriel. Quando a Professor gente Gabriel coloca. aqui mesmo. Então, deve ser exatamente isso. Quando a gente coloca um monte de lados assim, todos iguaizinhos ao outro, ele acaba parecendo um círculo. Então, é daí que vem essa questão de que o círculo tem infinitos lados. Depois eu vou mostrar um icoságono aqui para vocês também, tá? Então, deixa eu só terminar a resolução aqui para eu não perder essa escrita aqui. Porque se eu sair Tá daqui, bom, eu perco a escrita, eu tenho que escrever de novo, ok. tá? Eu já mostro para você e para o Pablo que perguntou aqui Professor, a questão do meio círculo aí. pode repetir de novo? É que Falei, ele três ângulos travou muito para mim. menores que Travou 90 muito, e professor. maiores que zero são. Professor, a gente não tá te ouvindo. A gente não tá Só um te pouquinho que a minha ouvindo. conexão aqui está um pouco lenta. Não tá te ouvindo. Aqui acabou a eletricidade aqui. Acabou a energia na minha casa. Estão me ouvindo? Voltou a ouvir? Voltou. Então vamos lá. Voltou. Então, ó, a gente tem três ângulos que são menores que 90 e maior que zero. Esses ângulos são chamados de ângulos agudos. Então, ângulo agudo para o triângulo é o triângulo acutângulo. Tá? Triângulo acutângulo. A letra C, a gente tem um ângulo ali, ó, de 120 graus. Um ângulo de 120 graus é um ângulo maior que 90 e menor que 180 graus. Está nesse intervalo. Esse ângulo é chamado de ângulo obtuso. Obtuso ângulo, obtusângulo. Tá? E percebam o seguinte, ó, aqui o triângulo acutângulo, ele tem três ângulos menores que 90 é maior que zero. Três ângulos agudos. O triângulo obtusângulo só tem um ângulo obtuso. Não tem como um triângulo ter mais de um ângulo obtuso, porque senão não dá para formar um triângulo, tá? Então é só um ângulo obtuso. E o último, ó, é um caso especial, que ele é um triângulo com três ângulos agudos, acutângulo,
Mas esses três ângulos, eles são todos iguais, tá vendo? Eles valem 60 graus, os três. Então, ele também é um triângulo equilátero. Porque o triângulo equilátero, ele não só tem os três lados iguais, mas ele tem também os três ângulos iguais. Tá joia? Então, a característica do triângulo equilátero também tem três ângulos iguais. O que a gente pode concluir que um triângulo equilátero é um triângulo acutângulo, mas nem todo triângulo acutângulo é um triângulo equilátero. Por exemplo, a letra B aqui, ó. A letra B a gente tem três ângulos agudos, mas não é um triângulo equilátero, porque os três ângulos não são iguais. Então, é um triângulo aqui, ó, escaleno. Tem três ângulos diferentes, consequentemente, os três lados também vão ser diferentes. Tá bom? Ó, aqui, o Pablo, ó. Quando eu tenho uma reta, ó, vou colocar uma reta para cá, ou um segmento de reta, ou uma semi-reta, não importa, e coloco outra aqui, ó. Tá vendo que entre elas tem uma abertura? Ó, parece um V, né? Sim. Parece um Vzinho. Então, quando a gente vai representar um ângulo, a gente pega e coloca essa meia bolinha aqui, ó, meia bolinha ou o tamanho que tiver, né? No caso, não é metade de um círculo, né? É um arco. Isso aqui é chamado de arco. A gente coloca um arco para representar, às vezes vem com uma flechinha assim também, ó. Para mostrar que houve uma abertura entre essas duas retas. E essa abertura é chamada de ângulo, tá? Por isso que fica desse jeito aqui. Quando a gente vai fazer uma medida de comprimento, né? Vocês pegam a régua de vocês lá e vocês medem ou assim, né? Na horizontal, na vertical ou na diagonal. Quando a gente vai medir ângulo, a gente pega o transferidor e faz exatamente essa abertura aqui, ó. A gente mede em forma de circunferência. Tá joia? Eu já mostrei um transferidor uma vez, né? Então a gente mede Obrigado. a abertura entre eles, tá? Eu vou parar essa tela aqui e vou mostrar lá o que é Mari ou Mary? Mary. Mary. Então eu acertei da primeira vez, né? Mas ela é a Maria Luísa. É meu nome em inglês, Mary. Maria. Por que Ó. Mary? Sendo que Mary não é Maria em inglês. Mary é Maria em inglês. Icoságono. Olha aqui, ó, Mary. Vou colocar a imagem dele aqui. Olha o icoságono, ó. Ele não parece um círculo? Não parece? Aham. E por quê? Porque para você ter um icoságono regular, né, que todos os lados são iguais, então o lado tem que ser bem pequenininho para você conseguir fechar e ter o mesmo ângulo entre os segmentos de retas, tá? Então, quanto mais lados o polígono regular, né, que tem os lados iguais, mais ele vai parecer um círculo. Então, por isso que o círculo tem infinitas retas, ó. Quer ver? Ó, vamos colocar aqui, ó, polígonos. Número de lados de polígonos. Ó, olha essa figura aqui, ó. Aqui a gente tem 5 lados, um pentágono. Aqui 6, aqui 7, aqui 8, aqui 9, aqui 10. Tá vendo que cada vez mais vai parecendo mais um círculo? Por quê? Porque eu aumentei o número de retas dentro dele. Professor, então, tipo assim, o retângulo tem 3, aí quadrado tem Não, 4. não, retângulo tem 4 também. Mas Triângulo, o não retângulo. triângulo 3, isso. Então, cada vez mais ele vai parecendo um círculo ou uma circunferência. Olha aqui, ó.
Ó o dodecágono aqui, com 12 lados. Ó o triângulo, aí vem para o quadrado, ou quadrilátero, né? Pentágono, hexágono, tá vendo? Cada vez mais ele vai parecendo um círculo. Por quê? Porque as retas elas vão ter que ficar menorzinha, pequenininha, para conseguir fazer aquela... E isso para os regulares, tá? Porque o irregular está aqui do lado, ó. Para os regulares que têm o mesmo, os lados são todos iguais. Tá bom? Então, por isso que se diz que o círculo, ele tem infinitas retas, porque as retas são tão pequenininhas, tão miudinhas, que quando vai ligando todas elas para dar o mesmo, forma praticamente um círculo, né? Então, vamos lá. Deixa eu colocar só a apostila aqui. Tudo bem aqui? Então, ó, retângulo, acutângulo, obtusângulo e acutângulo e equilátero ao mesmo tempo. Agora, ó, a gente chegou nessa parte aqui, a autoavaliação que eu já tinha falado a semana passada. Mas, como a turma da manhã também chegou nessa parte hoje, então, essa parte da apostila são 3 páginas, tá? Página 36, 37 e 38. São 10 questões. É para vocês fazerem sozinhos, tá? O que que eu vou fazer? Eu vou pegar a apostila e vou tirar as outras partes e deixar só essas 3 páginas e mandar para vocês lá no grupo, tá? Vou mandar lá no grupo. Não precisa imprimir. É só vocês pegarem o celular, o tablet ou o computador, a ferramenta que vocês estão usando aí, para acessar a aula e copiar as questões direto no caderno. E aí Professor, tentem eu já resolver. tenho impressa a apostila de matemática inteira. Maravilha. Quem tem, então faz direto na apostila, tá? Então é Eu para tenho, só responder. que preciso encadernar. Tá bom. Então, ó, respondam sozinhos, do 1 até o 10, tá? Essa autoavaliação. Então, é para vocês se avaliarem, né? A auto é você mesmo, Do 1 até o 10? do 1 até o 10. Fala, Pablo. Em vez de copiar a questão toda, não pode tipo, colocar 1, 2, 3 até o 10 e colocar do lado a questão que você acha? É melhor copiar, né? Porque aí você vai depois olhar lá no caderno, aí você tá lá, letra A. Não, mas o que que é letra A? Você não sabe o que que foi perguntado, né? Se Então é melhor colocar, copiar. ou, tipo, se eu tiver lá, coloca embaixo, coloca letra A, talvez. Não, melhor copiar. Fala, Isabelle. Então, eu não tenho, como que fala, nem baixado no computador, nem imprimido. Eu vou mandar lá no grupo, meu bem. Na hora que acabar a nossa aulinha, eu vou recortar da apostila só essas 3 páginas e vou mandar lá no grupinho, tá? Do WhatsApp. Então, você Aí vai vocês fazer depois? acessem, espera um pouquinho, vocês acessem o grupo no celular da mamãe, do papai, no seu, como você está assistindo a aula e só copia rapidinho as 10 questões e depois resolve no caderno, tá bom? Então vamos para frente, ó. Agora a gente acabou essa primeira parte da geometria, ela está dividida em 3 partes, né? Agora a gente vai para o módulo 2. E o que que fala o módulo 2? Precisa copiar esse? Tudo que der para copiar, pode copiar, tá? Mas como eu falei, presta mais atenção e deixa para copiar como segunda opção. Por quê? Porque a aula ela é mais dinâmica, ela demora um pouco menos, então nem sempre vai dar tempo de copiar. Então presta atenção porque no final da aula eu sempre mando lá no grupo as questões resolvidas, né? Tudo que eu resolvo aqui, eu escrevo aqui, eu salvo e aí eu mando lá no grupo para todo mundo, tá? É isso que eu faço com a turma da manhã também, mas da manhã eu mando à Entendi. tarde, porque o conteúdo é o mesmo, né? Para vocês já não souberem as respostas, eu só mando depois que termina a nossa aula. Fala, Pablo. Não estou te ouvindo, você está muito longe do microfone. Ou não precisa? Não entendi nada. Pergunta de novo. Quando terminar a atividade avaliativa, é para mandar para o senhor ou não precisa? Isso, exatamente. Muito bem lembrado. Terminou, manda para mim no meu particular, tá? Tem até quando para entregar mesmo? Até a semana que vem. Ok.
Então, vamos lá. Capítulo 2, módulo 2 da geometria. Unidades de medidas. O que acontece com as unidades de medidas? A gente viu um pouquinho isso, né, em um item do módulo passado, só que foi muito rápido. Quando a gente precisa medir algo, nós temos que usar alguma referência para que a gente possa fazer uma comparação. Como assim? Você vai, quem tem irmão ou já fez isso, a mãe vai lá e coloca um irmão. Ah, não, eu sou mais alto. Não, eu que sou. Aí o que você faz? Você coloca um do lado do outro, né, de costas, para medir a altura, para ver quem que é mais alto. Ou na escola, ou em qualquer lugar. Então, pegou uma referência. Qual que é a referência? Quem tiver um pouco mais de estatura é o mais alto. Quem tiver um pouco menos é o mais baixo. Para que a gente use na nossa vida essas medidas, criou-se um padrão. O que é um padrão? É um lugar do mundo, que está lá na França, a gente vai ver, determinou que aquilo ali, aquela medida vale 1 metro. Portanto, todo mundo, o mundo inteiro, o planeta Terra todo, vai usar o mesmo padrão. Por quê? Você imagina só, vamos supor que nós somos produtores rurais, nós somos agricultores. E aí a gente vai fazer uma venda de colheita de milho. Aí o comprador fala assim, qual que é o tamanho da sua espiga? Ah, minha espiga tem 30 centímetros, a espiga de milho. Aí ele liga pro vizinho seu, para a fazenda vizinha, e fala, a minha espiga também tem 30 centímetros. Aí na hora de vocês vender, vocês vão lá e ver que as espigas são de tamanho diferente. Por quê? Porque um está usando uma medida e o outro está usando outra. 30 centímetros para um não é a mesma coisa que 30 centímetros para o outro. Então, criou-se um padrão, algo que todo mundo vai usar e vai ser a mesma coisa para todo mundo, tá? Então, para a medida de comprimento, ó, medindo o comprimento com um metro. Vamos ler junto aqui. Para medir o comprimento de um corredor, uma pessoa utilizou o seu passo, que coube 12 vezes no comprimento do corredor. Ou seja, a unidade utilizada por essa pessoa foi o passo. A medida foi 12. Então, a pessoa, né, essa pessoa, ela pegou, vou medir esse corredor aqui. E foi lá e começou a dar passos. O que são passos? São a medida entre um pé e outro quando você se desloca. Todos nós temos um comprimento de passo. Nós andamos na mesma medida, a não ser que às vezes a gente esteja correndo ou esteja andando mais devagar, mas o passo em condições normais é igual o nosso, sem querer esticar muito, andando normalmente como a gente anda. Então ele foi lá e deu 12 passos. Então aquele corredor, nesse padrão, qual que é o padrão que ele usou? O passo. Nesse padrão dele, porque o passo não é igual para todo mundo, mas no padrão dele tem 12 passos, o corredor. Se você, por exemplo, fosse lá ou eu fosse lá, pode ser que tinha dado mais ou dado menos. Depende do tamanho do passo. Normalmente as pessoas que são mais altas, têm as pernas mais compridas, o passo é maior. As pessoas que são mais baixas, as pernas são mais curtas, o passo é menor. Então vai variar aí. Então o que tem que ficar claro é qual é o padrão que você está usando, tá? Medir uma grandeza significa compará-la com outra grandeza conhecida, a que chamaremos de unidade. Então, o que aconteceu quando ele foi medir lá o corredor? Ele comparou com o passo dele. Então, aquele corredor é igual a 12 passos. Assim como a gente faz em tudo quando a gente vai tirar uma medida, certo? A gente usa, normalmente a gente usa a régua. A régua é o padrão. Qual que é a unidade da régua? É o centímetro. Então, a unidade que a nossa régua tem é o centímetro. Quando a gente parte para as distâncias maiores, por exemplo, de um quarto, a gente não mede em centímetros, a gente mede em metros. Aí a gente já usa uma trena.
Quando a gente vai de uma cidade para outra, a gente já não mede mais em metros, a gente mede em quilômetros, porque a medida é muito grande para metro, tá bom? Então, vai depender da unidade de medida que você está usando. Qualquer unidade pode ser escolhida para medir o comprimento de um segmento. Contudo, se cada pessoa pudesse escolher uma unidade qualquer para medir um segmento, este apresentaria diferentes medidas, dependendo da unidade usada. É o que eu falei da espiga de milho. Para facilitar a comunicação, torna-se necessário escolher uma unidade padrão de comprimento. Isso é, uma unidade que seja conhecida e aceita por todos. E aí vem o que a gente estava falando. Ó. A unidade padrão de medida de comprimento é o metro. O metro é o comprimento assinalado sobre uma barra de um metal guardado no Museu Internacional de Pesos e Medidas na cidade de Sèvres, na França. Então, lá na França tem um museu, esse museu que está escrito aí, Internacional de Pesos e Medidas, tem uma barra de metal lá que ela tem 1 metro. Todo mundo, o mundo inteiro, para a unidade de medidas de comprimento, usa o metro. Esse é o padrão. Só um pouquinho que meu fone desligou. Tá. A minha voz vai sair um pouquinho mais baixa, tá? Porque o microfone... Nossa, Professor, na verdade tá alta. Tá alta? eu Não é porque estava acabando a Mais bateria. baixo. Ele tá mais baixo. Então, ó, lá na França tem o padrão. Todo mundo segue ele. E a gente chama isso, tem um órgão que coordena isso. E o nome é Sistema Internacional, pela sigla SI. Então, quando você vai medir alguma coisa, você coloca lá, ó, essa coisa aqui tem 3 metros para o Sistema Internacional de Medidas. Tá? Por quê? Porque tem alguns lugares que não usam o Sistema Internacional sempre. Os Estados Unidos e a Inglaterra são 2 países que não usam metro para medir. Eles usam pés, usam polegadas, usam outros tipos de medidas, jardas. Já a gente sempre usa, né, no Brasil, principalmente, e no resto do mundo todo, um país ou outro que usa outras medidas, o metro, o centímetro, o quilômetro, o milímetro, tudo derivando do metro. Então, para a unidade de comprimento é metro. Só que o que acontece? Às vezes a gente vai numa casa de construção, por exemplo, e a gente vai comprar um cano de água fria, ou um cano de metal. Quando você chega lá, você fala, eu quero um cano. Aí a pessoa vai perguntar, qual que é a medida? Aí você vai falar assim, é de 1 polegada. Então, às vezes, algumas coisas, mesmo aqui no Brasil, são vendidos com outras unidades de medidas que não o metro. Tá? Um exemplo é esse cano que eu estou falando, ou um tubo, uma tubulação, que é a mesma coisa. Tá bom? 3/4 é de meia polegada, é de 5 polegadas, 6 polegadas, quando é algo muito grande. Tá bom? Agora, outros canos têm medidas em metros, mas em metros, em uma derivação de metro, que é o milímetro. Então, você vai lá, eu quero um cano de 100 milímetros. Tá bom? Mas, convencionalmente, para o mundo todo, a unidade de medida de comprimento é o metro. Todo mundo usa o metro. E aí vem as suas derivações, vamos dizer assim, os múltiplos e os submúltiplos. Por quê? Porque chega um momento que a gente não consegue medir em metro. Quando é algo muito pequenininho, a gente não consegue medir em metro. Quando é algo muito grande, a gente também não consegue medir em metro.
Imagina você ir, como eu falei, por exemplo, uma das cidades mais perto que tem aqui, que é Sidrolândia. É 60 quilômetros aqui lá em Sidrolândia. Se a gente fosse medir em metros, nossa, ia ser muito difícil medir em metros. Então, por isso que a gente mede em quilômetros. Se a gente fosse medir em metros, ó, a gente teria 60 mil metros. Então, 60 quilômetros equivale a 60 mil metros. Tá? Então, criou-se os múltiplos. Quais são os múltiplos e os submúltiplos? Os múltiplos são aqueles que multiplicam, ou seja, que são maiores do que o metro. Né? Vamos lá. O primeiro ó, é o decâmetro. O decâmetro, ele tem essa sigla aqui, ó, DAM. E equivale a 10 metros. Então, o decâmetro, um decâmetro equivale a 10 metros. Fala, Paulo. Então, em vez de perguntar 10 metros, Não estou te ouvindo, Paulo. Está muito longe do microfone. Então, a gente pode utilizar, tipo assim, meu quintal equivale a 1 decâmetro, ou é melhor falar 10 metros mesmo, ou tanto faz? Você pode falar decâmetro. Né? O fundo da minha casa, ela tem 1 decâmetro por 2 decâmetros, 10 por 20. Mas não é muito usual falar, tá? Eu ia falar isso daqui a pouco. O decâmetro e o hectômetro dificilmente é usado na nossa linguagem. Tá? A gente usa mais o quê? Metro, quilômetro e centímetro. Isso é o que a gente mais usa. E milímetro, no caso, às vezes, de construção, da área de engenharia. Mas, normalmente, na nossa vida, a gente usa muito quilômetro, metro e centímetro. Os outros a gente usa menos. O próximo ó, é o hectômetro. O hectômetro equivale a 100 metros. Tá? E o que a gente acabou de falar agora é o quilômetro. Com a sigla km, equivale a 1000 metros. Então, decâmetro, DAM, a sigla, é igual a 10 metros. Um hectômetro, que é 1 HM, é igual a 100 metros. E um quilômetro, que é km, é igual a 1000 metros. Tá? Esses são os múltiplos, para cima. Agora vamos ver para baixo. Para baixo, a gente tem o decímetro. O decímetro é dm e equivale a 0,1. Ou seja, 1 metro é igual a 10 decímetros. Ou 1 decímetro é igual a 0,1 metros. 1 centímetro é igual a 0,1 metro, 0,01 metros. Ou 1 metro é igual a 100 centímetros. E 1 milímetro, com a letra MM, é 0,001 metros. Tá? Então, para cima é maior que o metro, são os múltiplos, decâmetro, hectômetro e quilômetro. E quando é menor que o metro, é decímetro, centímetro e milímetro. Professor, vou ter que sair rapidão, eu vou entrar de novo, peraí. Tá bom. Então, olha aqui, ó, unidade principal, 1 metro. 1 metro em decâmetro, desculpa, 1 decâmetro em metro é 10. 1 hectômetro em metro é 100. 1 quilômetro em metro é 1000. 1 decímetro em metro, 0,1. 1 centímetro, 0,01. 1 milímetro, 0,001. E quando a gente vai aumentando, é só multiplicar. Não ouvi quem falou aí, não. Não consegui entender. Sua voz está travando muito. A minha voz? Sua voz está travando. Não dá não, professor. Não dá não. Deve ser a internet dele. Para mim, só vai estar ali. Então, tá bom. Cada unidade de comprimento é igual a 10 vezes a unidade imediatamente inferior. Ou seja, 1 quilômetro é 10 hectômetros. 1 hectômetro é 10 decâmetros. 1 decâmetro é 10 metros. 1 metro é 10 decímetros. 1 decímetro é igual a 10 centímetros e 1 centímetro é igual a 10 milímetros.
Então, vai indo, ó, de 10 em 10, tá? Multiplicando por 10. Então, daqui para cá, ó, da esquerda para a direita, a gente... Vou colocar aqui, ó. Da esquerda para a direita, a gente multiplica por 10. A cada casa. Da direita para a esquerda, a gente divide por 10. Tá? Então, 1 milímetro é 0,1 centímetro. 1 centímetro é 0,1 decímetro e assim sucessivamente. Tá bom? Tem um quadrinho aqui que eu quero que vocês copiem. Tem um quadrinho aqui que eu quero que vocês copiem. Ó. É esse quadrinho aqui, ó. Vamos ver aqui. Eu tenho isso copiado no caderno, professor. Esse quadro aí. Eu tenho Bem, então, maravilha. Observe como a gente deve ler, ó. 0,2 metros. Como que eu leio? Oi. Não estou ouvindo. Quem que está falando? Pablo, eu acho. Pablo, o seu microfone está perto aqui de onde está o computador. Não, era eu. Não? Então tá bom. Qualquer coisa manda no chat, tá? Como que eu leio isso daqui, ó? 0,2 metros. É o próximo do metro. É o sub... Aqui, ó. É o submúltiplo do metro. Então, é o do lado. Então, é 2 decímetros. Agora, duas casas, ó, vai para os centímetros. Então, é 25 centímetros. 4,2, o que está à esquerda é número natural. 4. 4 o quê? Metros. E o da direita, da vírgula? Tem duas casas, é centímetros. Então, 4 metros e 27 centímetros. Se tivesse mais uma casa, seria milímetro. Por exemplo, assim, ó. Se eu tivesse, ó, 0,125 metros. A gente lê 125 milímetros, que isso aqui é a mesma coisa, ó, que 125 milímetros. Tá bom? E agora aquele quadro, ó. Milímetros ou milímetros? Não, o que eu saiba é milímetros, porque tem o acento no i, tá? Ó, milímetros. Obrigado. É a mesma coisa aqui, ó, centímetros, tá vendo? Todos eles têm acento, ó. Decâmetro, equitômetro, quilômetro. Então, ó, resume-se a esse quadro aqui, ó. Quando eu passo da esquerda para a direita, eu vou multiplicando por 10. Ou seja, quando eu tenho a multiplicação de um número com vírgula, eu pego a vírgula e vou passando ela para a direita, quando é multiplicado por 10. Então, se eu multiplico por 10, eu passo a vírgula uma casa para a direita. Se eu multiplico por 100, o 100 tem 2 zeros. Então, eu passo 2 casas para a direita. Se eu multiplico por 1000, eu passo 3 casas para a direita, porque o 1000 tem 3 zeros. Tá bom? E o inverso para a divisão. Então, da direita para a esquerda, eu vou dividindo por 10. E quando eu divido por 10 ou por um múltiplo de 10, eu vou passando a vírgula para a esquerda. Vai diminuindo o meu número. Tá joia? Então, da esquerda para a direita, eu multiplico por 10. E a vírgula vai andando uma casa para a direita. Da direita para a esquerda, eu divido por 10 e a minha vírgula vai passando uma casa para a esquerda. Olha aqui o exemplo, ó. 2,24 Dan. O que é Dan? Decâmetro. Então, 2,24 decâmetro, para eu saber em metro, né? Então, eu estou no decâmetro aqui, ó. Eu estou aqui, ó. Aí eu quero passar para metro. Então, eu venho essa flechinha aqui, ó. Multiplica por 10. Então, eu tinha, ó,
olha só, 2,24 tanto. Eu multiplico isso por 10 para eu achar em metro. Então, eu tinha 2,24. O que vai acontecer? Multiplicou por 10, a vírgula está aqui, ó, entre os dois. Eu passo uma casa para a direita. Então, ó, vem para cá. Ó. Pronto, aí eu apago aquela. Ficou 22,4 metros. Tá? Uma casa para a direita. Tá joia? Por que uma casa? Porque o 10 só tem um zero. Então, as casas, elas vão andar de acordo com a quantidade de zeros que tiver, tá? E isso vale, tá? Só para os múltiplos de 10. 10, 100, 1000, 10.000, 100.000, 1 milhão, né? 105 já não tem isso, dessa forma, tá? Vai passar, mas tem que fazer a multiplicação do 5 ali também e vai alterar o número. No caso dos múltiplos de 10, ele não altera o número base. Continua o número base. Só muda a vírgula de lugar ou acrescenta zeros, como a gente vai ver mais para frente aqui. Então, ó, olha o segundo aqui, ó. 2,17 metros. Eu quero em decímetros. Então, eu multiplico por 10. Aí, o 2,17 eu multiplico por 10, eu tiro a vírgula daqui e passo ela uma casa para a direita. Então, ficou 21,7 decímetros. E o terceiro exemplo aqui, ó, 314,3 centímetros. Agora eu quero passar para decímetros. Então, eu divido por 10, tá? Dividido por 10, eu vou pegar o 314,3 e vou pegar a vírgula agora e ir para a esquerda. Uma casa para a esquerda. Que é decímetro, tá? Então, quando eu divido, vírgula para a direita. Desculpa, quando eu multiplico, vírgula para a direita. Quando eu divido, vírgula para a esquerda. Tá? Multiplicação direita, divisão esquerda. Que é o que está dito aqui, ó. Você notou que cada vez que dividimos por 10, a vírgula caminha uma casa para a esquerda? E cada vez que eu multiplicamos por 10, a vírgula caminha uma casa para a direita? Então, o que acontece aqui, ó? Então, 2,451 quilômetros é 24,5 hectômetros, que é 245 decâmetros. E aí vai aumentando esse número, tá? A apostila tem uma coisinha que está errada aqui, ó. Em vez de ser 25.410, é 24.000, tá vendo? Mudou o 4 e o 5 de lugar aqui, ó. A pessoa, quando digitou, errou daqui para frente, tá? Do decâmetro para o decímetro, ó, passou por metro e depois foi passar para o decímetro. Então, ao invés de multiplicar por 10, multiplicou por 100, tá? Daqui para cá, ó, porque o metro está aqui no meio, ó. Só que, na verdade, é 24.510, não 25.410. Ok? Beleza? Agora, ó, vamos para os exercícios. Aí depois a gente volta aqui nessa aula de perímetro. Aí tem que copiar, professor? Se der tempo, copia. Se não, só presta atenção. Então, vamos lá. Transforme as medidas em metro para decímetro. Então, ó, vou sair do metro e vou voltar. Vou ir para a direita, daquele nosso quadrinho lá. Então, o que que acontece? Eu vou sair do metro para decímetro, então eu vou dividir por 10. Tá? Dividir por 10. É isso? Não, né? É multiplicar por 10 e não dividir. Porque o metro é maior que o decímetro. 1 metro vale 10 decímetros. Então, 3 metros vezes 10, quando eu tenho a multiplicação por 10, né, a gente acabou de ver que a vírgula vai para a direita. Então, ó, onde estava a vírgula aqui no 3? Está aqui do lado direito dele. Né? Quando não tem vírgula, está à direita dele. Só que quando ele está sozinho, não tem nenhuma parte decimal no número, eu não coloco a vírgula, não precisa. Só que eu estou multiplicando por 10, a vírgula vai andar para a direita. Mas não tem nenhum número na direita. Então, eu venho aqui e coloco 0.
Aí eu ando a vírgula. Então, 10, 3 vezes 10, 30, né? Isso que está na tabuada do 3 é do 10. Mas é por isso que acontece. Então, o que dá para perceber aqui? 30 é o quê? Decímetros. Que, quando eu multiplico por 10, e isso vai ser para todos os múltiplos de 10, e o número estiver sozinho, não tiver nenhuma parte decimal, eu acrescento a quantidade de zero que tem esse número que eu estou multiplicando. Então, o 10 tem um zero, foi um zero do lado do 3. Se eu tivesse aqui 48, e é um zero do lado do 48, virava 480. Tá? Mas isso parte do princípio da questão da vírgula que a gente estava falando agora. Todos aqui a gente vai multiplicar por 10. 23,75. Quando eu multiplico por 10, ó, eu tiro a vírgula daqui e passo uma casa para a direita. Vem para cá. Então, ficou 237,5 decímetros. A letra C, 2,1 metros. Vezes 10, 2,1. A vírgula passa para a direita. 21. Não tem nada do lado direito, eu não preciso deixar a vírgula. Ou se tiver um zero, também não faz diferença. E aqui, 3,02 vezes 10. Então, 3,02. Pego a vírgula e faço o que com ela? Passo ela para a direita. Então, fica 30,2 decímetros. Tá bom? Então, aqui, ó, quando a gente passou de metro para decímetro, a gente fez uma multiplicação por 10. Isso nos levou a, toda vez que eu multiplicava os números que estavam relacionados aqui, eu movia a vírgula uma casa para a direita. Porque o 10 só tem um zero. Se fosse 100, ia ser duas casas para a direita. Se fosse 1000, seria 3 casas para a direita. É o que a gente vai ver nesse outro exercício aqui, no número 2. Ó. Quilômetros para metros. Transforme as medidas em quilômetros para metros. Então, quilômetro, quilo, dentro, é um prefixo de 1000. Então, é vezes 1000. Então, tudo que eu colocar aqui vai ser vezes 1000. Eu vou transformar quilômetro para metro. Só um pouquinho, pessoal. Deixa eu responder o rapaz aqui do trabalho. Então, ó, letra A, 4 quilômetros vezes 1000, porque eu estou transformando para metros, certo? 4 vezes 1000. 4.000. Isso, o 4 está sozinho, ó. Então, o que acontece? Eu pego e coloco quantos zeros o meu número tem. 1, 2, 3 zeros, certo? 4.000 metros. Não pode esquecer do metro. Tá joia? É a mesma coisa que eu passasse a vírgula para a direita 3 casas. A gente vai ver aqui, ó, como que vai influenciar nos próximos, ó. Vezes 1000. 2,9 vezes 1000. Então, eu tenho 2,9. Quantas casas vai para a direita? 3. Certo? Porque o número é 1000. O 1000 tem 3 zeros. Então, ó, tirei ela daqui e passei para cá. Uma casa. Não tem mais casa. O que eu faço? Boto um zero. Aí passo 2 casas. São 3 casas. Não tem número. Boto 0. 3 casas. Pronto. Tem mais uma casa do lado direito? Então não preciso deixar a vírgula. Não tem. Tá vendo? Então, eu acrescentei zeros porque eu não tinha casas do lado direito.
Então, toda vez que eu vou ou para a direita ou para a esquerda e não tem mais nenhum número para passar a vírgula, eu coloco um zero. Tá? Olha isso. Ó. Letra C. 4,213 quilômetros. Vezes 1.000, ó. 4,213. Então, vem aqui, ó. Uma casa, duas casas, três casas. Aí eu apago as que estão para trás. Três casas. Tem algum número depois da vírgula do lado direito? Não. Então eu tiro a vírgula, não precisa dela. Então 4,213 quilômetros é igual a 4.230 metros. 4.213 metros. Vezes 1.000, 1,045 quilômetros. Então 1,045. Uma casa, duas casas, três casas. Não tem nada do lado direito, então não preciso colocar a vírgula. Tá joia? Então, ó, a gente multiplicou por 1.000 e agora a gente, ao invés de passar só uma casa para a direita, como a gente passou no exercício anterior, a gente está passando agora 3. Por quê? Porque a gente passa de acordo com o número de zeros que eu tenho no múltiplo de 10. O 10 só tinha um zero, então é uma casa. O 1.000 tem 3 zeros, então são 3 casas. Número 3. Transforme as medidas em centímetros para metros. Então, ó, o centímetro é uma unidade menor do que o metro. Então, a gente não vai multiplicar, a gente vai dividir por 100. Porque 100 centímetros, a própria palavra já fala, 100 centímetros. Divide por 100. Tá? Agora, ao invés da vírgula ir para a direita, ela vai vir para a esquerda. Então, vamos ver como é que fica. 9 centímetros dividido por 100 é igual a 9. Vamos lá, o 9. A vírgula do 9 está aqui, ó. Né? Apesar dela não aparecer. Então, para a esquerda. Uma casa. Tem número? Não. Bota um zero. Vou deixar a vírgula aqui. Uma casa, duas casas. Tem número para cá? Não. Então, eu boto um zero. Aí eu apago as outras. 0,09 metros. Estava aqui, ó. Uma, duas casas. Só que eu não posso deixar nada do lado esquerdo da vírgula. Sempre tem que ter um número. Tá? Quando não tem nenhum número, esse número tem que ser o zero. Tá? Daqui a pouquinho eu vou mostrar um programa aqui, só para vocês verem como que é a convenção de usar os números decimais. Algum professor já deve ter usado com vocês o Excel. O Excel é um programa de planilhas. Sim. Muito interessante. Aí vocês verem como que o Excel responde a isso daqui. Ó. Vamos terminar aqui as 3 letras, eu vou mostrar para vocês. 214 centímetros dividido por 1.000. Então, 214. A vírgula está aqui. Quantas casas vai para a esquerda? 2. Por quê? Porque o 100 tem 2 zeros. Uma casa, 2 casas. Então, pronto, eu apago as que estão para trás. 214 centímetros é igual a 2,14 metros. 0,3 centímetros. Divide por 100, 0,3. A vírgula está aqui. Vou passar ela para cá. Uma casa, não tem número, bota o 0. Uma casa. 2 casas. As outras. Só que não tem nada do lado esquerdo da vírgula. Então, eu vou lá e coloco um 0. Tem que ter um número depois do lado esquerdo da vírgula. 0,25 dividido por 100. 0,25. Vamos escrever ele primeiro. Dividido por 100, ó. Casa, vírgula para a esquerda. Uma casa, não tem número, 0. 2 casas. Apago os outros.
não tem número do lado esquerdo da vírgula. Vou lá e boto um 0. 0,0025 metros. Então, esse ficou bem pequenininho esse número aqui, né? Perfeito? Agora, ó, vou lá mostrar para vocês aqui. Eu só vou salvar isso aqui. Todo mundo entendeu essa questão antes da gente ir lá? Quando eu estou multiplicando, a vírgula vai para a direita. Quando eu estou dividindo, a vírgula vai para a esquerda. Quantas casas, professor? Quantos zeros tiver um múltiplo de 10? Se for 10, quantos zeros tem o 10? Então vai uma casa para a esquerda, se estiver dividindo, uma casa para a esquerda, se estiver dividindo, e uma casa para a direita, se estiver multiplicando. E o 1000? O 1000, 3 casas para a direita, se estiver multiplicando, 3 casas para a esquerda, se estiver dividindo. Tá? A gente só tem que saber essa conversão aqui, ó, que está naquela tabelinha. De metro para decímetro, o que que acontece? Né? Multiplica por 10. De quilômetro para metro, multiplica por 1000. De centímetro para metro, ó, tá voltando. Tem que saber aquela tabelinha na cabeça, né? Com o tempo a gente vai decorar, ó. O meio é o metro. Então, ó, o meio é o metro. Para a direita, são, quando a gente olha na tela, são os menores, né? Que é o que acontece com a nossa casa decimal. Para a direita, a gente vai ficando menor nosso número. Então, ó, metro no meio, decímetro, centímetro, milímetro. Para a esquerda, decâmetro, hectômetro, quilômetro. Tá? Então, de metro para decímetro. Ah, decímetro está para a direita. Quando eu vou para a direita, eu multiplico. Certo? Agora, número 3. Centímetro para metro. Ó, o centímetro está à direita, só que está voltando para a esquerda. Está vindo de centímetro para metro. Então, da esquerda, da direita para a esquerda, eu divido. Tá joia? Vamos lá, que eu mostrei, vou mostrar para vocês. Ó. Deixa eu só abrir o Excel aqui. A ferramenta é um espetáculo. Ó. Eu vou colocar um número aqui, ó. Estão vendo, né? Ó. Vírgula. Sim. Vírgula 0045. Eu coloquei algum número do lado esquerdo da vírgula? Não. Nenhum. Né? Olha o que acontece quando eu dou Enter. Ó. Olha lá. Apareceu um 0, tá vendo? Se eu coloco a vírgula 12 do Enter, aparece um 0. Porque não existe nenhum número que não tenha um algarismo do lado esquerdo da vírgula. Tá? Tem que ter, mesmo que seja um 0. Tá bom? Então, quando a gente fez lá o último ali, né, que era as vírgulas 0025, e a gente tem que colocar um 0 aqui, ó, do lado esquerdo da vírgula. Tem que colocar. Tá joia? Vamos lá, vou voltar para a nossa apostila aqui. Número 4. Agora, ó, eu vou pegar todas essas medidas e mudar para metros. Expresse em metros as medidas a seguir. Então, cada uma delas vai ser um tipo de transformação. Algumas a gente vai ter que multiplicar, outras a gente vai ter que dividir. Certo? Então, ó, 1,2 quilômetros para metros. Quilômetros está do lado esquerdo aqui, ó. É o maior daquela tabelinha que a gente viu. Eu estou vindo da esquerda para a direita, estou vindo de quilômetro para metro, eu vou multiplicar. Multiplicar por quanto? Né? Eu estou vindo 3 casinhas daquela nossa tabela. Então, é vezes 10, vezes 10, vezes 10. Então, 10 vezes 10, 100. 100 vezes 10, 1000. Então, vezes 1000. Tá?
E a própria palavra, ó, a gente vai pegando isso com o tempo. Ó. Quilômetro. Quilo é 1000. A palavra quilo, como prefixo, ela representa 1000. Tá? Quando vocês veem no celular, no computador, não tem lá. A gente usa muito giga, né? O computador, o celular, por exemplo, tem 2 gigas de memória RAM. Ou 64 gigas de armazenamento interno. Não é isso que a gente sempre fala? O que é isso? A gente vai ver isso mais para frente, tá? Acredito eu. O giga, ele é quando tem 9 zeros. 9 zeros. O quilo tem 3 zeros. Tá? Então, é multiplicado por 1000. Aí, do quilo, vai para o mega. Então, às vezes, um arquivo tem 45 megabytes. Então, é 45, para transformar em bytes de novo, é vezes 1 milhão. Então, é 6 zeros. E quando é o giga, é vezes 1 bilhão, que é 9. 9 zeros, tá? Então, o quilo é 3 zeros. O mega é 6 zeros. O giga são 9 zeros, tá? É a mesma coisa aqui, ó. Na verdade, o byte veio quando transformou em quilo e em mega, veio dessa unidade de medida aqui. Um prefixo para multiplicado por 1000. 1,2 vezes 1000, quando eu multiplico, eu ando com a vírgula para a direita. Então, 1,2. Uma casa não tem o número, coloco um 0. 2 casas não tem o número, coloco um 0. 3 casas. Então, pronto. 1.200, o quê? Agora, ó, aqui ó, saiu errado, tá? É HM. Hectômetro. É HM, M de metro, né? E não M de navio. Hectômetro para metro é vezes 100. 1,42 vezes 100. 100 tem 2 zeros, né? 2 casas para a direita. Uma casa, 2 casas. E algum resultado direito? Não. Então apaga a vírgula. 1,42 hectômetros é igual a 142 metros. A aula acaba às 13 horas, tá? Só um pouquinho que eu vou ligar o computador na tomada. Tá. Professor, eu tinha saído sem querer. Gente, sabe o que eu descobri? Foi aonde? Olha isso, eu tenho emoji que alguns não têm, emoji que não tem. A aula acaba às 15 horas, tá? Eu falei errado. Não é 13, é 15. 3 horas da tarde. Eu tinha um compromisso aqui, mas marcou, não vai precisar. Então, vamos mais devagar. Vamos lá. 24 mm. O que é mm? Milímetros. Então, eu vou dividir, porque o milímetro está do lado direito, vai vir para a esquerda, dividir por 1000, tá? Coloquei essa barra aí porque não tem aquele símbolo de dividir aqui. E vocês já devem estar aprendendo fração, né? A fração é uma divisão, certo? 24. Divido por 1000. Então, a vírgula agora na divisão vai para a esquerda. A vírgula está aqui, ó. Então, vem. Uma casa, 2 casas. Não tem? Bota um 0. 3 casas. Então, andei 3 casas. Professor, Oi. na de cima você colocou 100. 100, isso mesmo. Hectômetro. Tá. Hectômetro para metro é vezes 100. Então, aqui, ó, fiquei com vírgula 024. Eu tenho que colocar um 0 aqui antes da vírgula. Professor, a aula acaba às 15 horas, né?
Isso, é às 15 horas. Eu falei que ia acabar às 14h30 porque eu tinha um compromisso, mas já foi desmarcado esse compromisso, viu, Maria? Foi desmarcado, então a gente vai ficar até às 15. O Priscila falou um bom tempinho atrás que ia até às 15. Ele falou. 102 decímetros. Decímetros. Para metros, eu divido por 10. Divide por 10. Então, 102,5. Agora eu vou dividir. O 10 só tem um zero, então é uma casa só para a esquerda. Então, ficou aqui. Ó. Daqui veio para cá. Metros. Então, 102,5 decímetros é igual a 10,25 metros. Letra E, centímetros. A palavra centímetros e milímetros e o decímetros também já dá essa ideia para a gente. Deci é 10. Centímetros, 100. Milímetros, 1000. Já tem na própria palavra. Já tem na própria palavra. Alguém levantou a mão. Quem foi? Foi a professora, foi sem querer. Tá. 100 centímetros para metro, eu vou dividir por 100. 100 de centímetros, né? 101. A vírgula está aqui, ó. Vou andar 2 casas para a esquerda. 1, 2. Pronto. 1,01 metros. E, por último, 30,12 decâmetro. Decâmetro é maior que o metro. Quanto? 10 vezes. Então, é vezes 10. 30,12. Eu estou multiplicando, então a vírgula agora vai para a direita. Então, está aqui, vai uma casa para a direita. 301,2 metros. Tá? Então, as questões aqui, elas são relativamente simples. O que a gente tem que lembrar é onde que está o posicionamento da minha unidade de medida. Quilômetro, hectômetro, na ordem, ó, do maior para o menor. Quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, é o meio dele, decímetro, centímetro, milímetro. Tá? Cada vez que eu passo uma casa para frente, da esquerda para a direita, eu multiplico por 10. Quando eu passo da direita para a esquerda, eu divido por 10. Tá joia? Pronto. Essa parte terminou. Era só 4 exercícios. Agora a gente vai para perímetros. Perímetro de um polígono. Então, vamos ver o que é um perímetro. Talvez você já até tenha aprendido, né? Temos na figura ao lado uma mesa de ping-pong com dimensões oficiais. Qual é o comprimento da linha branca da mesa que contorna toda a mesa? Então, está vendo aqui, ó, a largura da mesa ó, é 152,5, está lá no fundo. O comprimento da mesa é 274 centímetros e a altura 76 centímetros. A linha que está em volta da mesa, quem já viu uma mesa de ping-pong oficial, ela tem uma linha branca em volta de toda ela. E uma linha no meio aqui. Ó. Quando eu faço a soma dessa linha do comprimento com aquela linha da largura, com mais uma do comprimento, mais uma da largura, eu tenho o comprimento total da linha e eu tenho a soma de todos os lados desse polígono. Que polígono é uma mesa de ping-pong? A mesa de ping-pong é um retângulo, né? É um retângulo. Ó. Olha ele aqui embaixo. Por quê? Porque o comprimento é diferente da largura. Se fosse igual, seria um quadrado. Então, ó, quando eu somei 152,5 mais 274, mais 152,5 mais 274, deu 853 centímetros, eu calculei o perímetro. Então, o perímetro é a soma de todos os lados de um polígono. Seja ele quantos lados tiver. Tá?
Se tiver 4 lados, eu vou somar os 4 lados. Se tiver 10 lados, eu vou somar os 10 lados. E assim sucessivamente, eu vou achar o perímetro do polígono, somando todos os seus lados. Então, ó, quando eu tenho um polígono, alguns polígonos, eles têm uma fórmula pronta. Né? Por quê? Porque sempre vai ser a mesma coisa. Então, nesse caso aqui, ó, eu tenho um retângulo, tá? Que eu tenho a base, que é chamada de B aqui, ó, e a altura chamada de H. Qual que é o perímetro? É B mais H, mais B mais H. Ou seja, 2 vezes o B mais 2 vezes o H. Que é o que está escrito aqui, ó. Está escrito aqui, ó. Quando eu faço isso aqui, chama fator comum, tá? Vocês vão aprender mais para frente. Eu acabei criando uma fórmula, que é essa fórmula aqui, ó. Todo retângulo, se não tiver dado um dos seus lados, ou 2 deles, né? Se tiver só a base e a altura, porque é igual, né? Em cima e embaixo é igual, esquerda e direita é igual, eu jogo dentro dessa fórmula. Vamos dar um exemplo aqui, ó. Eu tenho esse retângulo aqui, que esse lado aqui vale 3, e esse lado aqui vale 7. Né? O de cima vale quanto? Vale 7 também. E o da esquerda também vale 3. Tá? Que são iguais. Qual que é o perímetro? Perímetro é igual 2 vezes, né? O vezes agora a gente vai usar o pontinho. Base, qual que é a base? 7. E a altura? 3. Então, 2 vezes 7 mais 3. Eu resolvo o primeiro que está entre parênteses. Então, é 2 vezes 7 mais 3, 10. Então, o perímetro é igual a 20. Né? Se fosse centímetros, seria centímetros. Que dá na mesma, ó, eu pegar e somar aqui, ó. 7 mais 3 mais 7 mais 3. 7 mais 3, 10. Mais 7, 17. 17 mais 3, 20. É a mesma coisa, tá vendo? Então, para o retângulo, a gente já tem uma fórmula. O que, assim, não faz muita diferença, né? Porque são só 4 números. Mas e quando a gente tiver um polígono enorme? Com muitos lados? Então, a gente tem que fazer a soma de cada um deles. A não ser que ele seja regular. O que é um polígono regular? É um polígono em que todos os lados são iguais. São do mesmo tamanho. Tá? Qual que é o quadrilátero que é regular? Qual que é? É o quadrado. O quadrado, aliás, o polígono regular não só tem os lados iguais, mas ele também tem os ângulos iguais, os ângulos internos. Então, o único polígono que tem 4 lados, que é um quadrilátero regular, é o quadrado. Porque os 4 lados são iguais e os 4 ângulos também. Triângulo. Qual que é o único triângulo regular? É o triângulo equilátero. Porque ele tem os 3 lados iguais e também tem os 3 ângulos internos iguais. E aí, com isso, ó, criou uma forma para a gente saber o perímetro dos polígonos regulares. Quando é irregular, não tem o que fazer. Você tem que somar todos os lados mesmo. Agora, quando é regular, você precisa saber de apenas um lado. Porque os outros todos são iguais. Então, por exemplo, de um heptágono. Qual que é o perímetro de um heptágono? Um heptágono tem 7 lados. Se todos os lados são iguais, é 7 vezes um lado. Não é? E essa forma é o que essa fórmula está dizendo aqui, ó. P é igual a N vezes L. N, que é o número de lados, e L, que é a medida desse lado. Então, o perímetro é igual, no caso do heptágono, 7 vezes o lado, que é o que a gente falou, porque o N vale 7 no heptágono. Quando é um hexágono, é 6 vezes o lado, porque o hexágono tem 6 lados, certo? Mas essa fórmula só é válida, tá?
para um polígono regular. Se não for regular, não dá para usar ela. Tá joia? Então, isso aqui é o perímetro, tá? É a soma de todos os lados do polígono, independente de como ele seja, se ele é regular, se não é regular. Quando ele é regular, a gente tem o lado igual, todos os lados iguais. Então, é só multiplicar pelo número de lados a medida daquele lado. Vamos para os exercícios. Chama-se perímetro de um polígono, a soma de todos os seus lados. Calcule o perímetro das figuras abaixo. Então, a gente tem aqui o número 5, primeiro, letra A. Que triângulo que é esse aqui? Quem lembra? Peraí, Calma. tá na ponta da língua. Peraí, tá na ponta da língua. Calma. Ele tem os 3 lados diferentes. Como que chama? Triângulo. 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 Escaleno, triângulo. Exato, muito bem. Triângulo escaleno. Os 3 lados diferentes, triângulo escaleno. Então, ó, beleza. Agora vamos ver o perímetro dele. O perímetro é representado pela letra T, tá? Então, é 3 mais 4,5 mais 5. Esse aqui não tem fórmula para ele, porque os lados são diferentes. Então, tem que somar tudo mesmo. Então, 3 mais 4,5, 7,5. 7,5 mais 5, 12,5, ou 12,5. 12,5. 12,5 o quê? Metros. Tá? A gente tem que olhar a unidade de medida aqui, ó. Metros. E esse daqui, ó. Esse daqui é o retângulo. O retângulo tem uma fórmula. Né? Não faz diferença usar ela, não. Mas vamos usar ela aqui, ó. P é igual a 2 vezes a base mais a altura. Que é igual a 2 vezes base. 4. Mais a altura. 3. É igual a 2 vezes 4 mais 3. 7. 2 vezes 7, 14. 14 o quê? Centímetros. Ou, se a gente somar tudo, vai dar a mesma coisa. Ó. 4 mais 3 mais 4 mais 3. 4 mais 3, 7. 7 mais 4, 11. 11 mais 13, 14. 14 centímetros. 2 vezes 4 mais 2 vezes 3. 2 vezes 4, 8. Mais 2 vezes 3, que é 6. 4, 8 mais 6, 14. Beleza? Fácil, né? Então vamos lá. Número 6. Um paraquedista salta de uma altura de 2,2 km. Após descer 635 metros, o paraquedas se abriu. Quantos centímetros ele desceu com o paraquedas aberto? Então, ó, eu tenho um paraquedista aqui, e ele veio e saltou aqui numa distância, ó, daqui até o chão. Vamos considerar que aqui seja o chão. De 2,2 quilômetros. Bem alto, né? Chegou numa determinada altura, o paraquedas abriu. Que altura é essa? 600, vou colocar do lado aqui. Ó, essa alturinha aqui, quando o paraquedas abriu, ele só tinha descido 635 metros. Ele quer saber qual é a distância que ele percorreu com o paraquedas aberto. A distância vai ser essa daqui, né? Da onde ele abriu o paraquedas até no final aqui, no chão, né? Como aqui está muito pequenininho, eu vou tentar fazer uma
diferente aqui, tá? Ele quer saber quanto ele andou com paraquedas em centímetros, tá? Quantos centímetros ele desceu com paraquedas aberto? Então, a questão é muito simples, né? O total é 2,2 quilômetros, ele desceu 635 metros, aí o paraquedas abriu. Então, quanto ele andou com paraquedas é o total menos até onde o paraquedas não tinha aberto ainda. Mas o que acontece? Eu tenho uma medida em quilômetro, uma medida em metros e eu quero saber em centímetros. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que transformar tudo na mesma unidade de medida. Porque não tem como eu tirar 635 metros de 2 quilômetros. Não tem como. Eu tenho que usar a mesma coisa. Tenho que usar a mesma unidade. Então, eu vou pegar e transformar tudo para centímetro, porque a minha resposta quer em centímetros. Então, vamos lá. 2,2 quilômetros. Para eu transformar para centímetros, então vamos lá. Quilômetro para hectômetro, 10. Hectômetro para decâmetro, 100. Decâmetro para metro, 1000. Metro para decímetro, 10.000. Decímetro para centímetro, 100.000. Então, eu vou ter que multiplicar isso aqui por 100.000. Tá joia? É só pegar aquela tabela lá e ir vai dar 5 casas. Então, 5 zeros. Então, vamos lá. Quando eu multiplico, eu passo a vírgula para a direita. Então, ó, a vírgula estava aqui, vou passar para a direita. Uma casa. Aí eu não tenho mais casas. Então, eu coloco 0. 2 casas. 3 casas. 4 casas. 5 casas. Oi. Para mim deu 220,000. Não precisa pôr a vírgula. É uma vírgula só. Vou fazer de novo aqui, ó. Ó, 2,2. Uma casa. Bota um 0. 2 casas. Bota um 0. 3 casas. Bota um 0. 4 casas. Bota um 0. 5 casas. Pronto. Cheguei nas 5 casas. Então, a vírgula agora, ela está aqui, ó. As outras eu apago. É só para a gente contar. Então, ó. Não tem nenhuma casa, não tem nenhum algarismo depois da vírgula. Então, eu apago a vírgula, não precisa dela. E aí, eu ponho um pontinho aqui só para separar o milhar. Então, 220 centímetros. 2,2 quilômetros é igual a 220.000 centímetros. Tá? Agora eu vou transformar o metro. Então, 635 metros, transformar em centímetros. Vezes 100, né? Centímetros, 100. Quando a gente está falando do metro, que é a unidade do meio ali, padrão. 635 vezes 100. Quando eu não tenho nada para o lado direito, eu posso pôr a vírgula e o 0, né? Mas depois eu vou apagar a vírgula. Então, ó, eu não tenho nenhuma casa decimal, nenhuma casa do lado direito da vírgula. Então, eu venho só acrescento 2 zeros aqui, ó. Já está pronto. Tá? Todo número que eu multiplicar por 10, 100, 1000, múltiplos de 10, e não tiver nenhum depois da vírgula, eu coloco a quantidade de zeros que eu tenho no meu múltiplo. Então, ó, vai ficar 63.500 centímetros. Tá? Vou colocar embaixo aqui no outro, porque agora a gente vai fazer a subtração. Agora eu venho aqui, ó, e subtraio. 220.000 menos 63.500. E aí vai dar o resultado aqui.
0 menos 0, 0. 0 menos 0, 0. 0 menos 5 não dá. Então, vou pedir emprestado aqui. Ó. Aí aqui vai ficar 1. Aqui vai ficar 10. Eu corto de novo, vai ficar 9. E aqui vai ficar 10, né? 10 menos 5, 5. 3 menos 9, 6. Dá 6. 6. 1 menos 6 não dá para tirar. Então, corta aqui. Não. Vai ficar 11. 11 menos 6, 5. 5. E aqui repete 1, né? Então, ó, o comprimento que ele desceu com o paraquedas aberto é 156.500 centímetros. Tá? Normalmente, a gente não usa esse tipo de unidade, né? Porque é muito grande. Então, a gente ia usar outro tipo de unidade. Mas o exercício pediu para a gente em centímetro, é assim que a gente vai responder. Tá? Então, a lógica do problema era muito fácil. Era tirar o total do período ali que ele ficou com o paraquedas fechado. Mas, eu não posso usar unidades de medidas diferentes. Então, eu vou e converto tudo em uma unidade só, depois eu faço as operações que são necessárias. Tá joia? Então, vamos lá. Uma torre de 54 metros de altura. Então, vamos lá, vou desenhar uma torre aqui. Uma torre. E ela mede 54 metros. Tá? A escada que conduz ao alto da torre tem 300 degraus. Então, para eu ir lá no topo da torre, eu tenho que andar 300 degraus. Normalmente, né, torres e edifícios, o degrau é assim, né? Deixa eu pegar uma cor diferente. Aí depois ele vai para cá, né, vai fazendo um zigue-zague assim lá dentro. Tá? Não tá assim perfeito não, mas é só para a gente entender. Então eu tenho 300 degraus. Exprimir em centímetros a altura do degrau. Então ele quer saber a altura do degrau. Então é isso que ele quer saber. Vamos ampliar o degrau aqui, ó. Ó. Ele quer saber, ó, essa medida aqui, ó. A altura do degrau. Bom, se eu tenho 54 metros e eu tenho 300 degraus para chegar lá em cima, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar o comprimento total e dividir pelo número de degraus. Aí eu vou saber a altura de cada degrau. Certo? Só que eu estou com uma medida em metros e a minha resposta tem que estar em centímetros. Então, o que eu faço? Eu faço a conversão de metros para centímetros. 54 metros para centímetros. O que eu tenho que fazer? Vezes 100. Isso mesmo, muito bem. Centímetros, ó, 100, a palavra já fala, centímetros, né? 54 vezes 100, ó, tem 54, não tem nenhuma casa decimal, depois da vírgula, então só bota 2 zeros. Pronto. É 2 zeros do 100. 5.400 centímetros. Aí, ó, agora eu venho aqui e divido isso por 300.
que é a quantidade de degrau. Então, vou colocar em forma de fração, ó, porque a fração é uma divisão, né? Dividido por 300 degraus. Quanto que vai dar isso? Aí tem um segredo para a gente fazer essa divisão. Ó. Quando eu tenho aqui ó, um número que tem zeros do lado direito, está dividindo por outro número que tem zeros do lado direito, eu posso simplificar. Eu sempre posso simplificar uma fração. Mas aqui, como a gente está fazendo a divisão, é a mesma coisa que eu tivesse escrito isso aqui, ó. Tá? Dividido por 300. Não é assim que a gente faz a divisão? Eu tenho 2 zeros aqui, 2 zeros lá. Eu posso vir aqui ó, e eliminar esses 2 zeros. Ó. O que eu estou fazendo? Eu estou simplificando o numerador por 100, estou dividindo ele por 100 e dividindo o denominador por 100 também. Aí vai ficar 54 dividido por 3. Não é bem menor o número? Fica muito mais fácil da gente fazer. Então, ó, é igual a 54 dividido por 3. Quanto que é 54 dividido por 3? Aí dá para fazer. Vou fazer aqui, ó, sem montar a operação, depois eu monto. 5 dividido por 3 dá 1. 1 vezes 3, 3. 5 menos 3 sobra 2. Tá? Sobra 2. Abaixo 4. 2 com 4 dá 24. Forma o número 24. 24 dividido por 3 dá 8. 8 vezes 3, 24. 24 menos 24, 0. Então, cada degrau tem 18 centímetros. Tá? A medida aqui ó, é 18 centímetros. A altura dele. Tá? Se quiser montar a operação, pode montar, tá? 54 dividido por 3. 5 por 3 dá 1. 3 vezes 1, 3. Menos 3 sobra 2. Abaixo 4. 24 por 3, 8. 8 vezes 3, 24. Vai dar 0. Beleza? Então, a questão também é muito simples. O segredo é, eu tenho que prestar atenção qual é a unidade de medida que eu tô utilizando. Tá? Tem como fazer de outro jeito? Tem. Eu posso aqui ó, dividir 54 por 300. Aí eu vou achar o valor da altura do degrau em metros. Aí eu vou lá e converto para centímetros. Tá? Eu vou fazer de outro jeito aqui para vocês verem. Vou fazer aqui embaixo. 54 dividido por 300. Quanto que dá isso? Né? Então, vamos montar. Essa aqui é interessante a gente montar para vocês verem o que acontece. Bom, eu vou fazer aqui em amarelo, que aí dá para vocês enxergarem melhor. 54 dividido por 300. Dá para dividir 54 por 300? Não dá, né? O 54 é muito pequeno. Então, o que eu faço quando acontece isso? Eu venho e coloco um 0 aqui do lado. E aí, quando eu coloco um 0 aqui, eu crio um número decimal. Então, eu coloco um 0 e uma vírgula aqui no quociente. Tá? Então, colocou o 0 lá, coloca um 0 e a vírgula aqui. Não deu, você coloca mais um 0 e mais um 0 aqui. Tá? Por exemplo, se fosse 5 dividido por 300, eu teria que colocar 2 zeros. Por quê? Coloquei um 0, 50. Então, 0, dá 50? Não dá. Então, eu coloco mais um 0 e mais um 0 aqui. Aí eu divido, porque agora dá 500 por 300, dá. Tá? Então, quando a gente vai fazer uma divisão de um número que é menor, um dividendo que é menor do que o divisor,
eu tenho que fazer isso. Ó. Coloca um zero, quantos zeros for necessário, e coloco um zero, quantos zeros eu coloquei aqui, eu coloco no quociente. 540 por 30. Se for 2, né? 2 vezes 300 dá 600. Já é maior que aquilo lá. Então, não pode ser 2, tem que ser 1. 1 vezes 300 dá 300. Professor, Oi. eu volto daqui 5 minutos. É que tem um problema aqui. Aí daqui 5 minutos eu volto, tá? 240 sobrou. Dá para dividir 240 por 300? Não. Então, eu venho e coloco mais um zero aqui. Só que agora, eu já abri as decimais. Eu não preciso colocar outro zero aqui. Tá? A não ser que eu tenha que colocar mais um zero. O primeiro zero, não precisa colocar zero aqui. Depois que eu já fiz essa primeira parte. Aí eu continuo dividindo. Se eu tiver que colocar mais um zero, aí eu coloco o zero ali. Tá? Então, num primeiro momento, você coloca o 0, vírgula. Depois que sobrar o resto, você vai colocando zero. Se eu coloco só um zero a cada vez que eu vou dividindo de novo, eu não preciso colocar um zero no quociente. 2.400 dividido por 30. 3 vezes 24, né? Vamos considerar que é o 24 dividido por 3. Vai dar o 8. Ó. Então, 8 vezes 0, 0. 8 vezes 0, 0. 8 vezes 3, 24. 2.400 menos 2.400, 0, né? Ó, o que deu? Ó, 0,18 metros. Quando eu vou transformar isso em centímetros, vou trazer para cá, tá? Outra cor que essa cor aí não dá para enxergar, não. A divisão que eu já fiz, eu vou colocar ela aqui. 0,18 metros. Certo? Eu quero a resposta em centímetros. De metro para centímetro, eu multiplico por 100. Que é o que a gente fez aqui em vermelho. 0,18 multiplicado por 100. A vírgula vai para a direita. Quantas casas? 2. 1, 2. Eu apago as outras. Precisa do zero? Não. 0,18 e 18 é a mesma coisa. Precisa da vírgula? Não. Vocês já ouviram aquele termo assim? Ah, o fulano, não sei quem, é um zero à esquerda. O zero à esquerda, sem a vírgula, ele não vale nada. Se eu digitar isso aqui, ó, 0,0045, quanto que vale esse número? 45, né? Eu não preciso desses zeros aqui, ó, é a mesma coisa. Agora, se eu tiver assim, ó, 0,00045, aí vale, tá? Porque eu tenho uma vírgula. Aí eu não posso tirar o zero. É só quando não tem vírgula. Que foi o que aconteceu. Eu apaguei sem querer. Apagou lá. Tá? 18 centímetros. Tá? Então, também você pode fazer a conversão no final, porque aqui eu estou dividindo direto. Nesse outro aqui, eu tinha que subtrair. Aí eu tinha que transformar antes. Tá? Não tem como eu transformar depois. Aqui não. Aqui eu só estou dividindo. Quando eu tiver soma e subtração, aí eu tenho que transformar antes. Colocar todos na mesma unidade de medida. Tá bom? Vamos lá. Vou fazer até esse 8 aqui, que foi onde eu parei com a turma da manhã, tá? O passo de Rubens em marcha mede 75 centímetros. Então, tem um rapaz chamado Rubens que a distância
entre um pé e o outro quando ele anda é 75 centímetros. E o de Carlos é 60. Professor, eu vou ter que sair rapidinho, tá? Tá bom, tranquilo. Então, o de Rubens é Meu Deus, 75. tá todo mundo saindo. Num percurso de 300 metros, quantos passos Carlos dá mais que Rubens? O Carlos ele vai dar mais passos. Por quê? Porque o passo dele é menor. Né? Isso vai variar com a altura que a gente tem e o comprimento das nossas pernas. Então, ó, vamos fazer aqui um percurso. Ó. O percurso ó, ele vai ter 300 metros, tá? Que é o que o exercício propõe. Então, o percurso ó, tem 300 metros. O Rubens. Voltei, professor. Beleza. O Rubens, ó, o passo dele, vou colocar R de Rubens, tá? R de Rubens é 75 centímetros. Então, o passo do Rubens mede 75. O passo do Carlos é menor. O passo do Carlos mede 60. C de Carlos a 60 centímetros. Tá bom? Quantos passos o Carlos dá mais que o Rubens? Então, primeiro... 15, professor. Não, calma. Não é assim. Ó, o Rubens e o Carlos vão percorrer 300 metros. Quantos passos o Rubens dá? Quantos passos o Carlos dá? Eu tenho que saber quantos passos cada um dá e depois subtrair. O que você fez foi subtrair um do outro. Aí é a diferença entre o passo. Mas ele está querendo... Ah, eu achei que era a diferença entre o passo. Desculpa aí, professor. Beleza. É a diferença da quantidade de passos nesse percurso aqui. Né? Vamos supor que eles vão andar 3 esquinas. Normalmente a esquina padrão tem 100 metros. Então eles vão andar 3 esquinas. Vai andar um do lado do outro, né? Para eles andarem juntos, o Carlos tem que andar mais rápido. Por quê? Porque o passo dele é menor. Eles vão dar diferente, o número de passos que eles vão dar vão ser diferentes, porque a passada de um é maior que o outro. Quanto que vai ser a mais? Tá? É isso que a gente tem que saber. Então, primeiro, a gente tem que saber quantos passos o Rubens vai dar em 300 metros e quantos passos o Carlos vai dar em 300 metros para a gente tirar a diferença entre eles. Então, vamos lá. Como a gente tem um comprimento de distância de todo o percurso de metros e os passos em centímetros, então a gente tem que transformar para a mesma unidade de medida. Então, 300 metros é igual a quantos centímetros? Vamos lá. 300 metros em centímetros é vezes 100. Então, vai dar 300, ó, mais 2 zeros. 30.000. Tá? Esse é o percurso todo. Agora, vamos ver quantos passos o Rubens dá e quantos passos o Carlos dá. Então, ó, vou pegar aqui a canetinha e vou fazer esse 3 mil passos, 30 mil metros, 30 mil centímetros, dividido por 75 centímetros, é o tamanho do passo do Rubens. Tá? 30 dá? Não dá, então tem que ser 300. 300 dividido por 75 vai dar 1 vai dar 75. 2, 150. 3, 225. 4, exatamente 300. Eu estou fazendo de cabeça aqui, mas vocês podem fazer do lado, tá? Se 2 dá 150, 2 vezes 150 dá 300. Então, ao invés de ser 2, é 4. 4 vezes 5, 20. Vai 2. 4 vezes 7, 28. Mais 2, 30. Pronto. Dá
300 menos 300, 0. Sobrou 2 zeros. Eu abaixo eles dois, né? E coloco eles aqui. Então, o Rubens deu 400 passos. Para ele andar 300 metros, ele dá 400 passos. E o Carlos? Vamos fazer o Carlos. 30 mil centímetros dividido por 60. Aqui, ó, posso eliminar um zero. 30 por 6, 5. Né? 5 vezes 6, 30. Aí, 30 menos 30, 0. Abaixa 2 zeros e eles vêm para cá no quociente. 500. Então, o Rubens deu 400 passos e o Carlos deu 500 passos. O Carlos deu quantos passos a mais que o Rubens? Então, ó, o Rubens, quer dizer, Carlos menos Rubens, vai dar 500 menos 400, que é igual a 100 passos. Então, o Carlos teve Você vai que... estar travando um pouquinho. Eu acho que é bug aqui do Zoom. Vou tentar sair e entrar. Então, ó, o Carlos deu 100 passos a mais que o Rubens. Tá bom? O Carlos teve que andar... Se ele estivesse andando lado a lado, o Carlos ia ter que andar bem rápido, mais rápido do que o Rubens para poder acompanhar ele. Não é assim que acontece quando a gente está andando de um lado do colega? Se o colega tem a perna mais longa que a gente vai ter que andar mais rápido que ele. Às vezes é imperceptível, porque o passo é pouca diferença um do outro. Tá? Se vocês já ouviram falar de um corredor, ele chama-se Usain Bolt. Alguns chamam só de Bolt. Ele é o recordista mundial Usain Bolt. de 100 e 200 metros. Qual que era o diferencial dele? Além dele ter treinado muito, sem dúvida nenhuma, né? Ninguém chega onde ele chegou sem treinar. Ele era muito alto. A passada dele, o tamanho do passo era uma coisa impressionante. Então, quando a gente assistia, eu assisti bastante as corridas dele, que eu gostava muito, você via que ele era muito melhor do que os outros. Porque, além de ele treinar muito, a perna dele era muito comprida. Então, quando ele dava um passo, tinha uns que tinha que dar 3 passos. Então, era um diferencial que ele tinha essa altura, e lógico, né, a competência dele de chegar onde chegou. Às vezes ficava até sem graça, de tão na frente que ele estava dos outros, aí ele diminuía o ritmo para não se cansar muito. Né? Ele só, assim, foi no limite mesmo para bater os recordes mundiais. Ele bateu o recorde, se eu não me engano, mais de uma vez. No 100 e no 200 metros, o recorde mundial é dele. E ele é chamado, né, de um homem mais rápido do mundo até hoje. Então é isso aí, pessoal. A aulinha de hoje, nós vamos parar por aqui, tá? Daqui a pouco, professor. só um minutinho, Bernardo. Daqui a pouco eu vou mandar lá no grupo as questões que a gente resolveu hoje e aquela listinha lá, tá? Das três páginas lá, do primeiro módulo, que é para vocês fazerem sozinhos, tá? Terminou, manda para mim a resposta que depois a gente vai corrigir na sexta-feira que vem, todo mundo junto, tá? Obrigado aí, boa semana para vocês, fiquem com Deus. Tchau, professor. Tchau. Fica com Deus. Tchau. Até a próxima aula para vocês e tchau, professor. Fica com Deus. Grande abraço e tchau. Tchau. Tchau, tchau.